Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, contra as imbecilidades, as estupidezes, pelo bem-estar social e contra o nazifascismo. E todos nós que lutamos e defendemos-nos contra o golpe que Bolsonaro vem armando sucessivamente. Alegrias! Minhas amigas e meus amigos, eu me dirijo a vocês neste momento mais como uma conversa bem mais próxima, bem mais amigável do que sempre. Nós fizemos vídeo com Dimitri Salles, com Pedro Rocha, onde a gente discute e aventa a possibilidade de golpe dado por Bolsonaro, que não se cansa de apregoar o golpe. E tem tido muitos comentários de companheiros e companheiras dizendo: deixe de ser pessimista, bem-vindo. Seja otimista, não vai ter golpe, Bolsonaro está fraco, não tem condições para o golpe. Até você, bem-vindo, entrou nessa de pessimismo. Não, vamos com calma. Nesses anos que nós estamos juntos, há um testemunho claríssimo do meu otimismo. Para começar, eu começo todos os meus vídeos nos piores momentos, nos momentos em que a maioria das pessoas estão deprimidas e tristes, eu começo dizendo alegrias. Vamos em frente, não deixe o fascismo tomar conta, não deixe a morte se apoderar de nós. Então não há pessimismo da minha parte. O que há é um alerta para um golpe que se aproxima. E um golpe, meus amigos, necessariamente não precisa ser um golpe com tanques na rua. O golpe contra Dilma não colocou nenhum tanque na rua e ela foi deposta. O golpe nas eleições de 2018 não colocou nenhum tanque na rua. E Lula foi preso, não pôde disputar as eleições, inundou-se o país com fake news, e num golpe de comunicação, propaganda, agitação, Bolsonaro foi eleito presidente. Não deixam de ser golpes. Como agora, em que o Supremo notifica ao Senado, através de 2 negações de abertura de inquérito de prevaricação contra Augusto Aras, de que o Supremo é favorável à recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. Não deixa de ser um golpe contra as pretensões das forças democráticas de não reconduzir Augusto Aras. É que é feito de forma tão branda, tão sutil, tão na cara da gente, tão manipulado, que sequer percebemos que o Supremo, antes da votação, negou dois processos contra Augusto Aras. Isso é uma notificação ao Senado. Olha, não tem problema. Como a gente disse, até porque se o Senado negar André Mendonça, há a possibilidade de Augusto Aras vir a ser ministro do Supremo. E aí os ministros do Supremo vão ter que acolher Augusto Aras e ter uma boa convivência com ele. Quando se fala em golpe de Bolsonaro, você tem 2 tipos de golpe. Tem o golpe com tanques na rua, que necessariamente ele não precisa usar. E tem o golpe suave, o golpe híbrido, usando o artigo 142 da Constituição. Ah, mas não pode usar o artigo. Mas ele usa. Ou colocando, de alguma forma, o fechamento do Congresso, ou a suspensão, o estado de sítio, ameaça. Por exemplo, agora no 7 de setembro, podemos ter uma ruaça tão grande, ou uma pressão tão grande de massas, que leve o Exército, que apoia claramente, o ministro do Exército já declarou, obedecemos ao nosso comandante, o comandante, em última instância, é Bolsonaro, que leve Bolsonaro e o Exército a decretar um estado de sítio, um estado de emergência no país, a suspensão das garantias individuais, até o país se acalmar, devido a confrontos criados pela própria direita. Quem diz que vai comprar pipoca, sentar para assistir o fiasco do 7 de setembro, pode estar agradando alguns setores desejantes de que seja um fiasco. Porque uma coisa é o nosso desejante. Eu desejo que seja um fiasco. Eu desejo que não haja golpe. E aí eu digo, não vai ter golpe, Bolsonaro está fraco. Não vai acontecer nada no 7 de setembro. Mas é obrigação das lideranças reais alertarem para os perigos que rondam. Em 63, 64, Luiz Carlos Prestes, um dos maiores líderes populares desse país, discursava e dizia: já estamos no poder, nada nos deterá. Temos o aparelho militar nosso, brigadeiros, almirantes, generais do nosso lado, que resistirão a qualquer tentativa de golpe. E a coisa esfumaçou-se em 24 horas.
Então, em vez de criar a ilusão de que não haverá golpe, de que Bolsonaro está fraco, e Bolsonaro não está fraco, não. Ele tem o controle da Câmara, tem o controle do Senado, distribuindo cargos para o Centrão. E vai criar mais 4 ministérios para o Centrão. Vai aumentar o Bolsa Família, tirando esse dinheiro, sabe-se lá de onde. O projeto de Paulo Guedes já foi por água abaixo, há muito tempo. Aliás, nunca houve projeto. Ele pensava em recolher $1 trilhão para o Brasil com a venda de estatais e recolheu 100 milhões até agora. Não é nada. Mas ele vai aumentar, Bolsonaro vai aumentar a Bolsa Família talvez para R$400 por mês. Com isso ele aumenta o apoio do eleitorado de base, do lumpesinato, dos desempregados. Bolsonaro tem o apoio das Forças Armadas, porque até agora nenhuma delas se posicionou, nenhuma delas deu nenhum aceno de que estejam em desacordo com a loucura que ele pratica. Em última análise tem o apoio do Judiciário, que só se move quando atacado. Uma vez não atacado, fecha os olhos, deixa fazer e acontecer, como aconteceu nele, no impeachment de Dilma e nos julgamentos de Moro. Ele tem apoio em vários setores, tem apoio da grande parcela evangélica, das igrejas evangélicas e até mesmo dos carismáticos católicos. Bolsonaro não está tão fraco quanto se pensa. Ele tem um residual de 24%, 25% de apoiadores do seu núcleo duro, mas tem um residual de uma maioria silenciosa que não se pronuncia contra ele, uma classe média, que pode, de repente, embarcar de novo no perigo do comunismo, da destruição da família, das questões identitárias, da diversidade de gênero, da mamadeira de piroca, é daqui para ali. Eu não estou dizendo que ele dando um golpe, seja um golpe híbrido, seja um golpe suave, ou um golpe com tantos na rua, será bem sucedido. Mas que ele tentará o golpe, tentará. Que ele promoverá a arruaça no país, promoverá. 7 de setembro é um exemplo disso. É uma manifestação contra os ministros do Supremo. É uma loucura que um presidente convoque manifestações contra o Supremo Tribunal Federal. Que um poder se manifeste contra outro, ao arreganho, ao arrepio da lei. Então eu seria irresponsável, não é questão de ser pessimista ou otimista, se não alertasse os companheiros e as companheiras da possibilidade real de um golpe, sim. E Bolsonaro deixa isso claro durante todo o tempo. Quando já esticou a corda já arrebentou. Quando os governadores ingenuamente querem conversar com Bolsonaro, para dizer, calma, Bolsonaro, e ele manda dizer, não tenho conversa com governadores. Quando o Supremo tenta apaziguar, ele já acorda com o Supremo, já arrebentou. Ou seja, ele está destruindo pontes atrás de si. Não haverá outro caminho para ele a não ser o enfrentamento, o confronto. Ele não vai entregar o cargo sem lutar. E na sua psicopatia, a luta de Bolsonaro não é uma luta diplomática, hábil, política, não. O que ele conhece é a força bruta. O que ele conhece é a bomba que ele tentou explodir nos quartéis antes de ser expulso do exército. O que ele conhece é brilhante Ustra. É milicianos. Então a coisa é feia. Não é para a gente ficar, não vai ter golpe. Esse é o nosso desejante. O meu desejante é que não tenha golpe, que o Lula vença as eleições, que tome posse depois de vencer, que a gente recupere o processo democrático e a reconstrução do país. Este é o meu desejante. Mas eu não posso confundir meu desejante com a realidade que se apresenta. E a realidade deixa espaço para uma tentativa de golpe de Jair Bolsonaro. Tudo caminha para isso. Já há notícias de polícias militares de 6 estados organizadas para manifestações antigolpistas. De 50 ônibus de policiais militares saindo de São Paulo. Mas são apenas 2.000, 4.000 armados. Tem que pensar nisso tudo dentro de um conjunto. Mas não tem apoio dos financeiros, dos empresários? Tem apoio, sim. Em última análise, o que eles querem é grana. Ninguém garante que os empresários financeiros vão deixar de sustentar Bolsonaro ou o projeto neoliberal de Paulo Guedes, mesmo não dando certo. Qualquer coisa menos o PT, qualquer coisa menos Lula, qualquer coisa menos a volta do poder dos trabalhadores. Ou não. Então, minhas amigas e meus amigos, eu me dirijo a vocês em respeito àqueles que se colocam, que me acompanham, que me dão audiência, que dizem, deixa de ser pessimista, bem-vindo. Seja mais otimista, não vai ter golpe, Bolsonaro está fraco. Não é bem assim. Eu não disse que ia ter golpe e que depois do golpe Bolsonaro iria ser vitorioso.
pode até ser vitorioso, conforme a conjuntura. Mas nós temos que estar atentos. Isso não é basófia. Bolsonaro não está jogando para a plateia, não. Se ele puder, ele permanecerá no poder 20, 30, 40, 100 anos. Não é à toa que ele impõe sigilos, porque ele acredita que o poder dele é inevitável. Até porque ele sabe que se ele apiar do poder, ele vai preso. Tanto no Brasil quanto pelo Tribunal Internacional de Haia. Então ele está lutando desesperadamente, usará de todas as armas possíveis. Ou com tanques na rua, ou com um golpe sutil pelo parlamento, pelo uso das constituições, dos artigos da Constituição, ou um golpe híbrido, como disse o Sérgio Abranches, onde tem tropas na rua e, ao mesmo tempo, garantem a aparência constitucional do golpe. Seria irresponsabilidade minha misturar meu desejante com a realidade. A realidade indica que ele caminha cooptando polícias militares de todos os estados, segmentos do exército e por aí afora. Parte grandiosa do legislativo, onde ele tem maioria. Não é à toa que ele ganhou por 229 a 218 a questão do voto impresso. Ele perdeu porque não atingiu os 318, mas ele teve mais deputados votando pelo voto impresso do que deputados votando contra o voto impresso. Então, estar atentos a tudo isso, a esses movimentos, não significa pessimismo. Significa a obrigação das lideranças de alertar cada um para todas as possibilidades. Uma das possibilidades é tudo correr sob um céu azul, sob um céu de brigadeiro, e apesar de todas as marchas e contramarchas, nós chegarmos à eleição de 22, elegermos Lula e garantirmos sua posse. Porque há quem diga assim, Lula vai ser eleito e nós vamos garantir, nós, o povo, vamos garantir a posse dele. Nós, o povo, não garantiu a manutenção da presidência de Dilma. Nós, o povo, não derrubamos Michel Temer. Nós, o povo, não impedimos a eleição de Bolsonaro. Não é pessimismo, é real. Quando eu digo nós, o povo, eu relembro 1970, quando nós, o povo, não estava nem aí, estava completamente apático para a ditadura militar. Enquanto nós, a bolha da esquerda, estávamos sendo perseguidos, torturados, assassinados, exilados. E a classe média e os trabalhadores aplaudindo o Brasil grande. É preciso pôr o pé na realidade. Não se trata de pessimismo, nem de otimismo. Se trata de checar as alternativas que se apresentam. Nós só temos uma saída contra o golpe. É o povo nas ruas. O povo nas ruas pode estar na rua de 7 de setembro. Não pense em fiasco, não. Eles têm mais de 20 dias para preparar esta manifestação localizada em Brasília e São Paulo. Eles não estão prevendo isso no resto do Brasil. Eles vão centralizar para dar uma demonstração de massa. Porque talvez em termos de massa, Bolsonaro no resto do Brasil seja um fiasco. Mas o fiasco é de massa, mas não é um fiasco de instituições. E o golpe pode vir pelas instituições, seja pelo Exército, seja pelo Legislativo, pelo Senado, pelo Judiciário. Como aconteceu em 2016, quando o Jucá disse, com o Supremo e com tudo. Vamos ver. Mas eu só queria dizer isso aos companheiros e companheiras. Não se trata de pessimismo. Sobretudo de uma pessoa que passa o tempo todo dizendo alegrias, vamos em frente, não esmoreça, vamos reagir, não deixe a morte tomar conta da gente. Mas a coisa está muito feia. E vai piorar à medida que vamos chegando perto da eleição de 2022. E ele vai ganhando espaços. Como diz o Pedro Rocha, o Bolsonaro recua avançando. Cada vez que ele é fustigado, ele recua avançando contra as instituições, criando mais problemas, criando mais ataques, criando mais agressividade, participando cada vez mais da formatura de policiaizinhos, de soldadinhos militares, visitando a Agulhas Negras, a formação de militares, de oficiais da Agulhas Negras, recebendo o presidente da Guiné, que é um genocida que está sendo procurado, o chefe do Estado-Maior, que tem que ser entregue à Autoridade Penal Internacional e diz que não vai entregar. Ele faz uma política com a África, completamente a política que Lula fez com a África. Ele vai procurar o que tem de pior na África para trazer de avião em Brasília para tirar foto junto, enquanto despreza o presidente de Portugal, que vem como emissário do mercado comum europeu. Ele se torna cada dia mais agressivo.
e vocês acham que ele está com a camisa de força amarrado, não pode dar um golpe? Ele vai tentar. Se ele será bem sucedido ou não é outra coisa. Mas até ele perder o bom sucedimento do golpe, nós podemos ter dias de terror neste país. Ou ele pode firmar-se. É só questão de a gente estar alerta e sempre alerta. Sempre juntos, unidos na luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.